Imagine descobrir que sua própria mãe, aquela que deveria te proteger, na verdade, estava planejando sua destruição. Imagine crescer em uma casa onde cada sorriso era forçado, cada momento feliz era gravado para a internet. Mas por trás das câmeras, o terror era real. Essa é a história de Sherry Frank, a filha mais velha de Ruby Frank. A youtuber que chocou o mundo ao ser presa por abuso infantil. E hoje eu vou contar para vocês o relato completo dela. Direto do livro que ela escreveu, chamado A Casa de Minha Mãe. Preparem-se, porque essa história vai mexer com vocês de uma forma que vocês nunca imaginaram. Tudo começa em 2003, quando Sherry nasceu. Ruby Frank tinha apenas 21 anos e estava obcecada em ser mãe. Para ela, ser mãe não era apenas um papel, era o propósito da vida dela. A coisa mais importante que ela poderia fazer. Ruby foi criada em uma família extremamente religiosa da Igreja Mormon, onde a mulher tinha como principal missão ter filhos e criar uma família perfeita. E Ruby queria exatamente isso. A família perfeita. Mas aqui está o problema. A perfeição dela tinha um preço muito alto, e quem pagava eram as crianças. Desde bebê, Sherry já sentia que algo estava errado. Ruby não acreditava em confortar bebês que choravam. Para ela, isso era mimar. Era criar crianças fracas. Então Sherry chorava, e chorava, e chorava, mas ninguém vinha. Imagina só, vocês conseguem? Um bebezinho que só quer um abraço, um carinho, e a mãe simplesmente ignora porque acha que isso vai tornar a criança mais forte. As primeiras memórias de Sherry são dela mesma chorando, sentindo dor, e a mãe virando as costas. E sabe o que é mais triste? Sherry conta que Ruby chorava por qualquer coisa. De tristeza, de alegria, de tédio. Mas era completamente imune às lágrimas dos próprios filhos. Com apenas 5 anos de idade, Sherry já tinha crises de ansiedade. 5 anos, gente. Uma criança que deveria estar brincando, se divertindo, descobrindo o mundo, já estava tendo ataques de pânico por causa da forma como a mãe a tratava. Todo dia, às 6 da manhã, Ruby acordava Sherry para praticar piano. E não era uma prática normal, não. Ruby batia no piano toda vez que achava que Sherry não estava se esforçando o suficiente. Se Sherry fizesse qualquer cara de descontente, se demonstrasse que não estava gostando, ela apanhava. Tapas na boca, na bochecha, puxões de orelha, tapas no braço. Sherry aprendeu muito cedo que ela não podia chorar, porque só uma pessoa podia chorar naquela casa. E essa pessoa era Ruby. Vocês já pararam para pensar como deve ser crescer assim, sempre com medo de demonstrar qualquer emoção? Sherry conta que ela aprendeu a manter uma expressão neutra o tempo todo, como uma forma de sobreviver. Se ela não demonstrasse nada, a mãe não ficava brava, não batia nela. Era como viver usando uma máscara todos os dias, fingindo que estava tudo bem, quando por dentro ela estava se despedaçando. E aqui eu quero fazer uma pergunta para vocês. Será que alguém percebia o que estava acontecendo? Será que ninguém via os sinais? A verdade é que tudo isso acontecia dentro de casa, longe dos olhos do mundo. Para todo mundo que via a família Frank de fora, eles eram perfeitos. Kevin, o pai, era um engenheiro bem-sucedido. Ruby era uma mãe dedicada. As crianças eram bem comportadas e educadas. Mas por trás dessa fachada era um inferno. Sherry tinha tanto medo à noite que pedia para dormir com a luz acesa, mas Ruby não deixava. Ela dizia que não havia monstros na casa dela, mas Sherry sabia a verdade. Havia sim um monstro naquela casa, e esse monstro era a própria mãe. Conforme os anos passavam, mais filhos chegavam. Chad nasceu em 2005, e depois vieram mais 4. Ruby sempre quis muitos filhos, e ela os tratava como soldados. Assim que começavam a andar, já tinham tarefas da casa para fazer. Ruby colocava um timer de 1 hora e todos tinham que limpar a casa inteira nesse tempo. Era exaustivo, era cansativo, mas as crianças não podiam reclamar. E se reclamassem, bem, vocês já sabem o que acontecia. Mas aí, em 2015, algo mudou. Ruby decidiu criar um canal no YouTube chamado 8 Passengers, que significava 8 passageiros, representando ela, Kevin e os 6 filhos. As irmãs de Ruby já faziam vlogs no YouTube e ganhavam dinheiro com isso. Então Ruby pensou, por que eu não?
Ela tinha 6 filhos, uma família grande. Seria o conteúdo perfeito. E foi aí que a vida de Sherry se transformou em um verdadeiro pesadelo público. De repente, Ruby estava gravando absolutamente tudo. Cada momento, cada segundo era filmado para o canal. E aqui está a parte mais cruel. As crianças nunca tiveram escolha. Elas nunca puderam dizer: "Eu não quero aparecer no vídeo hoje", ou "Por favor, não poste isso". Ruby postava o que ela queria quando queria. A casa inteira foi transformada em um estúdio. Ruby pintou todas as paredes de branco, trocou todas as luzes para luzes frias, tirou o número da casa da frente para não precisar borrar nos vídeos. Tudo era calculado para ficar perfeito na internet. O canal explodiu. Em poucos meses, eles tinham milhares de inscritos. Em um ano, já eram milhões. Ruby estava vivendo o sonho dela. Ela era famosa, tinha seguidores adorando ela, chamando ela de mãe perfeita. Mas por trás das câmeras, o abuso continuava. Só que agora, de uma forma ainda mais perversa. Ruby usava os filhos como conteúdo. Se um deles fizesse algo errado, ela gravava a punição e postava no canal. Vocês conseguem imaginar como era para Sherry não só apanhar e ser humilhada em casa, mas ter tudo isso exposto para milhões de pessoas na internet? Um dos momentos mais chocantes foi quando Ruby postou um vídeo onde Chad, o segundo filho, contava casualmente que estava dormindo há 7 meses, em um puff no chão. Isso mesmo, 7 meses. Ruby tinha tirado a cama dele como forma de punição. E ele estava dormindo no chão. E Ruby achava aquilo engraçado. Ela ria no vídeo, enquanto Chad tentava fingir que estava tudo bem. Quando esse vídeo foi ao ar, a internet explodiu. As pessoas começaram a perceber que algo estava muito errado com aquela família. Mas Ruby não se importava. Na cabe, a dela todos aqueles comentários negativos eram apenas pessoas que não entendiam o método dela. E foi aí que entra Jodie Hildebrand, a pessoa que transformaria a vida da família Frank em um verdadeiro inferno. Jodie era uma terapeuta que tinha um programa chamado Connections. Ela pregava coisas como honestidade impecável e responsabilidade pessoal rigorosa. Mas na verdade, era praticamente um culto. Jodie ensinava que as crianças precisavam merecer o amor dos pais, que elas tinham que ser perfeitas para serem amadas. Ruby ficou completamente obcecada por Jodie e pelo Connections. Ela começou a aplicar os ensinamentos de Jodie em casa, e as coisas pioraram muito. Antes, Ruby batia nas crianças. Agora, ela usava tortura psicológica. Ela isolava os filhos, tirava todas as suas coisas, proibia eles de verem os amigos, de irem à escola. E o pior de tudo, Kevin, o pai, não fazia nada, ele simplesmente concordava com tudo que Ruby e Jodie diziam. Vocês já pararam para pensar como Sherry se sentia vendo tudo isso? Ela estava na faculdade nessa época, tentando viver uma vida normal. Mas toda vez que ela voltava para casa, via a situação piorando. Os irmãos mais novos estavam sendo isolados, estavam passando fome, estavam sofrendo. E o pior, ninguém acreditava nela quando ela pedia ajuda. Ela ligava para os serviços de proteção à criança, ela denunciava, mas nada acontecia. Por quê? Porque em Utah existe uma lei absurda chamada Free Range Parenting, que permite que os pais sejam negligentes com os filhos sob o pretexto de dar independência a eles. Sari se sentia completamente impotente. Ela via os irmãos sofrendo e não podia fazer nada. E para piorar, ela mesma estava em uma situação horrível. Ela tinha se envolvido com um homem muito mais velho que ela, um homem que abusava dela emocionalmente e fisicamente. Mas Sherry estava tão quebrada por dentro, tão desesperada por afeto e atenção, que ela não conseguia sair daquele relacionamento. Ela pensava: pelo menos eu tenho alguém. Pelo menos eu não estou completamente sozinha. Mas vocês sabem o que é mais triste nisso tudo? Sherry sempre se culpou. Ela sempre pensou: será que é culpa minha? Será que se eu fosse uma filha melhor, minha mãe me amaria? E é isso que o abuso faz com as pessoas. Ele faz você acreditar que você é o problema, que você merece o que está acontecendo. Mas a verdade é que Sherry nunca foi o problema.
Ruby é que era uma mãe abusiva e narcisista, que nunca deveria ter tido filhos. Então, finalmente, em 30 de agosto de 2023, tudo mudou. Sherry recebeu uma ligação de um vizinho dizendo que tinha muita polícia na frente da casa de Ruby. O coração de Sherry parou. Ela pensou: meus irmãos estão mortos. Ela entrou no carro e dirigiu até lá em pânico, sem nem perceber que estava dirigindo. Quando ela chegou, tinha polícia por toda parte. Equipe da SWAT, barricadas. Era um caos completo. E sabe o que Sherry fez? Ela pegou o celular, tirou uma foto e postou no Instagram com a legenda: finalmente. Porque era isso. Finalmente, depois de anos pedindo ajuda, anos denunciando, anos tentando salvar os irmãos, finalmente alguém tinha feito alguma coisa. O que tinha acontecido? Um dos irmãos mais novos de Sherry tinha conseguido escapar da casa de Jody, onde Ruby estava mantendo duas das crianças presas. Ele estava desnutrido, cheio de machucados, com marcas de cordas pelo corpo. Ele tinha pulado pela janela e corrido até a casa de um vizinho pedindo ajuda. E quando a polícia foi até a casa de Jody, eles encontraram outro irmão em um estado ainda pior. Ruby e Jody foram presas. Ambas foram acusadas de abuso infantil agravado. E quando a polícia investigou, eles encontraram os diários de Ruby, onde ela tinha escrito tudo, todas as torturas, todas as punições, tudo o que ela fez com aquelas crianças. Ela mesma tinha documentado achando que estava certa, que estava fazendo o trabalho de Deus. Esses diários se tornaram a maior prova contra ela. Nico, Ruby sempre quis documentar tudo, sempre quis que as futuras gerações soubessem da história dela. E agora, essa documentação estava sendo usada para mandar ela para a cadeia. Ruby tentou se defender dizendo que foi manipulada por Jody, que ela era uma mãe perfeita antes de conhecê-la. Mas Sherry sabia a verdade. Ruby sempre foi abusiva, desde que Sherry era bebê. Jody só deu a ela uma desculpa, uma justificativa pseudocientífica para continuar fazendo o que ela sempre fez. No final, Ruby foi condenada a 4 a 15 anos de prisão. Jody recebeu a mesma pena. E agora, Sherry finalmente pode respirar. Finalmente, suas irmãs e irmãos estão seguros. Mas a história não acaba aí. Sherry decidiu escrever um livro contando tudo o que ela passou. Ela decidiu compartilhar sua história para o mundo. Não para ganhar fama ou dinheiro, mas para ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Para mostrar para outras crianças que estão sofrendo abuso que elas não estão sozinhas, que não é culpa delas, que elas merecem ser amadas. E sabe qual é a parte mais bonita de tudo isso? Sherry diz que ela quebrou o ciclo. Ela não vai ser como Ruby. Ela vai amar seus filhos incondicionalmente. Ela vai ser a mãe que ela sempre quis ter. Essa história é um lembrete poderoso de que nem tudo que brilha nas redes sociais é ouro. Quantas famílias perfeitas vocês seguem no Instagram, no YouTube, no TikTok? Quantas dessas famílias estão escondendo o inferno por trás das câmeras? A história de Sherry nos ensina que precisamos estar atentos. Precisamos questionar. Precisamos proteger as crianças. Porque criança não é conteúdo. Criança não é produto. Criança merece ser criança. Merece brincar. Merece ser amada sem condições. E aí, o que vocês acharam dessa história? Vocês já conheciam o caso de Ruby Frank? O que vocês acham sobre crianças sendo expostas nas redes sociais pelos pais? Comenta aqui embaixo. Eu quero muito saber a opinião de vocês. E se você chegou até aqui, você claramente gosta de casos reais e histórias impactantes. Então, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Toda semana eu trago casos novos, histórias reais que vão te fazer refletir sobre o mundo ao nosso redor. Deixa o like também, isso ajuda muito o vídeo a alcançar mais pessoas. E não esquece de compartilhar com aquele seu amigo que também gosta de casos reais. Nos vemos no próximo vídeo. E lembrem-se, sempre questionem o que vocês veem na internet. Até a próxima!